E segunda-feira é um dia mais do que especial, né? Afinal de contas, é dia de história nova aqui no nosso canal do MID. Amiguinho, eu tava pensando, você conhece alguém triste? Fecha os olhos. Vê se você consegue imaginar. Você conhece alguém sozinho? Alguém triste? Alguma pessoa egoísta? Pode abrir os olhos. E aí, conseguiu pensar em alguém assim? Ai, amiguinho, existem muitas pessoas por aí que se sentem sozinhas, tristes e até pessoas egoístas. Agora, vamos pensar, o que você poderia fazer para ajudar essas pessoas? Ah, mas eu sou só uma criança, tia Gabi. Você deve estar pensando assim. Mas sabe, o menino da nossa história de hoje deve ter pensado a mesma coisa que você pensou. E aí, vamos descobrir o que aconteceu? Mas antes de eu começar a nossa história de verdade, que tal você se inscrever no nosso canal se você ainda não for inscrito? Ó, aqui do lado tem um sininho. Clica lá no sininho para você ser o primeiro a saber das nossas histórias novas aqui no canal do MID. Ó, você já deixou o seu like? Se não deixou, já curte esse vídeo porque a história de hoje tá muito especial. E no final do vídeo, promete para mim que você não vai esquecer de compartilhar ele com todos os seus amiguinhos? Então tá bom, combinado. Ah, outra coisa muito importante, se você ainda não visitou o nosso site, vai lá, www.ministeriofantildavie.com.br. Lá tem várias coisas legais para você. E se você ainda não segue a gente no Instagram, vai lá, Ministério MID. A gente sempre avisa quando tem vídeo novo. Combinado? Então, ó, partiu para a história de hoje! A Bíblia conta pra gente que Jesus tinha acabado de saber que seu grande amigo João Batista estava morto. Então, ele e os seus discípulos... Você sabe quantos discípulos Jesus tinha, amiguinho? Eu vou te dar 5 segundos para você pensar. Vamos lá? Ah, é claro que você sabe, né? Jesus tinha 12 discípulos. Coloquei eles aqui, ó, para você ver. Então, eles estavam tão tristes com aquela notícia, tão cansados, que eles decidiram ir para um lugar deserto para poder descansar. Jesus entrou no barco junto com os discípulos e então eles foram para esse lugar deserto. Mas a Bíblia conta pra gente que muitas pessoas, muitas pessoas, amiguinhos, viram para onde Jesus estava indo e então correram até ele. A Bíblia diz que eram tantas pessoas, mas tantas pessoas que podia se chamar uma multidão. Eram mais de 5.000 pessoas. Tem noção, amiguinho, de quantas pessoas são? Bom, quando Jesus chegou até aquele lugar e viu tantas pessoas, ele ficou com pena delas, sabe? Porque ele sabia que todas aquelas pessoas tinham muitas necessidades. Eles eram como aquelas pessoas que eu falei lá no início do vídeo, lembra? Eram pessoas tristes, sozinhas. A Bíblia diz que pra gente que pareciam ovelhas sem pastor. Ou seja, aquelas pessoas pareciam estar perdidas, sabe? Então Jesus ficou com pena de todas aquelas pessoas. Pediu para que eles se sentassem e então Jesus começou a ensinar a palavra de Deus. De tardinha, lá pro final do dia, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Jesus, já está tarde, esse lugar é deserto, mande que essas pessoas vão para casa para que elas possam se alimentar. Então Jesus virou para os discípulos e disse: não, vocês mesmos vão alimentá-las. Os discípulos ficaram preocupados, nervosos. Eles pensaram: como nós vamos alimentar tanta gente? Para alimentar tantas pessoas, nós vamos precisar de umas 200 moedas de prata. E eles não tinham esse dinheiro, amiguinho. Eles ficaram preocupados, sem saber o que fazer. Imagina a gente comprar
hambúrguer para mais de 5.000 pessoas. Nossa, amiguinho, nós íamos precisar de muito dinheiro. Foi então que os discípulos começaram a andar no meio daquela multidão, no meio daquele monte de gente. Começaram a perguntar: você trouxe comida? E você? Você trouxe comida? Você tem um pouquinho de comida? Ninguém, amiguinho, ninguém levou nada para comer. Como vocês acham que os discípulos se sentiram naquele momento? Eu acho que talvez eles se sentiram meio incapazes, né? Sem saber o que fazer. E muitas das vezes nós também nos sentimos assim, né? Quando a gente vê uma pessoa precisando de ajuda, a gente não sabe como ajudar. Às vezes a gente também se sente incapaz, não é, amiguinho? A Bíblia diz que nós, filhos de Deus, devemos ser ricos de boas obras. Devemos ser generosos e ajudar as pessoas. Naquele momento da nossa história, amiguinho, quando os discípulos estavam no meio da multidão perguntando quem tinha alimentos e ninguém tinha, eles acharam um menino. Um menino, uma criança, assim como você. E aí, eles perguntaram ao menino: você tem algo para comer? E o menino disse: bom, ele pegou o seu cestinho. Eu só tenho 5 pães e 2 peixinhos. Não tenho como ajudar muito. Eles pegaram o cesto, levaram até Jesus. Jesus pegou, levantou o cesto, agradeceu a Deus e pediu que os seus discípulos distribuíssem e repartissem o pão naquela multidão. Amiguinho, você não vai acreditar no que aconteceu. Jesus multiplicou todos aqueles pães. Havia tanto pão no cesto, amiguinho, mas tantos pães. E não só os pães. Jesus também multiplicou, olha, todos aqueles 2 peixinhos. E aí tinha tanto peixe, mas tanto peixe, amiguinho. A Bíblia diz que havia tantos pães, mas tantos peixes, que eles ainda conseguiram encher mais 12 cestos iguais a esse. Amiguinho, olha que milagre maravilhoso esse que Jesus operou. Ele alimentou todas aquelas pessoas e ainda sobraram muitos pães e muitos peixinhos. O menino que dividiu o seu almoço deve ter pensado: como Jesus usou tão pouca comida para alimentar tantas pessoas. Mas ele, amiguinho, estava disposto a dar o pouquinho que ele tinha para abençoar a vida daquelas pessoas. E Jesus quer fazer o mesmo comigo e com você. Sabe como? Lá em Mateus, no capítulo 25, no versículo 40, a parte B diz assim, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quando vocês fizerem isso aos mais humildes dos meus irmãos, foi a mim que fizeram. Ai, amiguinho, que versículo maravilhoso, né? Essa certeza que o Papai do Céu dá pra gente. Esse versículo quer dizer que quando você compartilha com outra pessoa, independente do que for, você está compartilhando como se fosse com Jesus. Não importa o que você tem para dar, se é muito, se é pouco, se é alimento, se é roupa, se é brinquedo. O importante mesmo, amiguinho, é o desejo do seu coração em ser generoso, em querer repartir com as pessoas que necessitam. Amiguinho, me responde uma coisa. Jesus poderia ter feito aquele alimento aparecer sozinho, não é mesmo? Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele não precisava de ninguém para fazer aquele milagre acontecer. Mas você percebeu que ele queria que os discípulos e aquele menininho participassem do milagre? É a mesma coisa comigo e com você. Jesus quer usar a minha e a sua vida para abençoar muitas pessoas. A gente só precisa estar atento e ver aonde Deus nos coloca. Porque se Deus nos coloca em certos lugares, é porque nós precisamos abençoar a vida daquela pessoa que está ali. Lembra que lá no início eu falei que existem muitas pessoas tristes, sozinhas, egoístas?
Então, essas pessoas precisam da nossa ajuda, amiguinho. E nós precisamos estar atentos para poder abençoar a vida dessas pessoas. Você pode estar pensando, mas tia Gabi, eu não tenho um lanche como aquele menininho para dividir com as pessoas. Mas, amiguinho, você tem 5 dedos, 2 mãos, 2 olhos, uma boca, 2 orelhas, 2 pés. Você pode usar tudo isso, o seu corpo, para abençoar a vida de outras pessoas. Você pode não ter alimento, nem roupas, nem brinquedos para doar, mas você tem o seu tempo. Então, que tal a gente assistir menos televisão, brincar menos no celular e gastar mais o nosso tempo ajudando as pessoas que necessitam? Sabe por quê? Porque tem gente por aí que às vezes está precisando só de um abraço, só de uma palavra bondosa. Mas, como a gente diz que não tem tempo, a gente não sabe do que as pessoas estão necessitando. Mas eu te convido a sair da onde você estiver, da sua casa, da sua escola, do seu curso, para abençoar a vida de outras pessoas. Se você puder, doe um brinquedo. Se você puder, doe uma roupa que você não usa mais. Se você puder também, ajude com alimentos. Pede a mamãe, o papai, a vovó. Mas nós precisamos, amiguinho, ter um coração bondoso, ser gentil e generoso com as pessoas. Tem muita gente por aí precisando só de um sorriso, de um abraço, de uma palavra legal, de você dizer Jesus te ama. Então eu vou deixar para você esse desafio hoje, de você prestar mais atenção no amiguinho que está do seu lado, ou no amiguinho que mora do lado da sua casa, ou então de crianças que infelizmente moram na rua. Vamos ajudar. A Bíblia diz que nós precisamos repartir, e repartir com alegria. Combinado? Seja igual aquele menino, ó. Mesmo que seja pouco, seja só 5 pães e 2 peixinhos, mas eu tenho certeza que Deus vai usar a sua vida para abençoar muito mais do que até aquela multidão. Vamos fazer a nossa oração? Junte as 2 mãozinhas, abaixe a cabecinha e vamos falar com o Papai do Céu. Papai do Céu, muito obrigada pela minha vida. Me ensine a ter um coração generoso. Coloque no meu caminho pessoas que precisam de ajuda para que eu possa abençoá-las, assim como o Senhor me abençoa. Muito obrigada por tudo. Em nome de Jesus. Amém! Muito bem, amiguinha, essa oração foi muito especial. O meu desejo é que você tenha um coração muito generoso e que você aprenda a repartir com as pessoas que necessitam. Combinado? Te espero semana que vem para mais uma história muito especial aqui no nosso canal do Mid. Um beijo no seu coração. Tchau! Oi, galerinha do Mid, tudo beleza? Deixe o seu like, se inscreva no canal. Tchau, tchau!